bom dia, bom dia. Deus abençoe o seu dia. Passando por aqui nesta manhã para te desejar um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Para muitos falam que sextou, né? Para muitos hoje é dia do happy hour, hoje é o final da semana. Tem gente que trabalha só até hoje, tem gente que ainda trabalha amanhã, tem gente que vai trabalhar amanhã e domingo, né, no final de semana. Tem gente que vai descansar no final de semana. E graças a Deus por isso, porque todas as coisas são permitidas por Deus, né? Graças a Deus. E nós somos gratos a Deus por tudo isso. Quero desejar a você que, independente do que você vai fazer nesse final de semana, que Deus possa te abençoar, possa te guardar, possa te livrar, possa te dar um descanso, aquele que vai descansar, possa te fazer sobressair sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre as tristezas, sobre as angústias, que Ele venha te visitar e venha te dar a verdadeira alegria. Que é a verdadeira alegria? É aquela em que nós nos conscientizamos do que temos, de aonde estamos e de quem tem nos proporcionado tudo isso. Porque se não for o Senhor, meus queridos, nós nem estaríamos aqui. O Salmo 124 vai nos dizer que se não for o Senhor, os inimigos teria nos engolidos vivos. E quais são os nossos inimigos? Os nossos inimigos muitas vezes estão do nosso lado. Muitas vezes o inimigo está dentro de nós. Muitas vezes o inimigo são os nossos pensamentos, são os nossos desejos, são as nossas vontades que nos levam por caminhos que pensamos ser correto, ser bom, por causa da consciência que adquirimos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, né? Mas, em todo caso, sempre há tempo de nós nos conscientizarmos de que sem Deus nada nós podemos fazer. E que nós não somos o mero acaso do ajuntamento de moléculas. Nós temos um Criador, temos um advogado, nós temos alguém que nos criou e que nos deu de presente essa vida que aqui temos. E aí eu não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de consciência. Dinheiro para agora, baixo em KKB. Aqui você tem crédito pré-aprovado na hora. De consciência de fé, de consciência de que nós não estamos só nesse mundo, de consciência de que aqui nós estamos de passagem e que um dia chegaremos ao fim da nossa jornada e que nós temos que caminhar conforme as condições, mas construir uma trajetória boa, deixar um legado. Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, né? Pessoas passam por nossas vidas, nós passamos muitas vezes por vidas de pessoas sem fazermos algo realmente relevante, que signifique algo tanto para a nossa vida como para a vida daquele que está passando ou pela vida de quem nós estamos passando. Seja família, seja amigo, seja colega, seja vizinho, qualquer pessoa, no ministério, no ciclo de amigos, no trabalho, nós temos que fazer a diferença. Quando eu digo fazer a diferença do lado do bem, né? Porque tem pessoas que endurecem o coração de tal maneira que não estão nem aí, nem para os seus próprios sentimentos, nem para os sentimentos dos outros. E se você olhar para o seu lado, né, vamos colocar aqui, né, dessa forma, se você olhar para o seu lado, você vai ver e perceber o quanto estão mecanizados os processos de relacionamento entre as pessoas. Mas nesta manhã eu quero te trazer uma palavra para que nós possamos melhorar isso. Às vezes nós esperamos tantas coisas dos outros, esperamos tantas coisas de nós mesmos e nós não conseguimos atingir nossos objetivos porque muitas vezes o nosso foco está na direção errada, o nosso foco está no sentido errado, né? E existem duas coisas que nós
precisamos atender na nossa vida sobre direção e sentido, né? Qual é o sentido da tua vida? O que te dá sentido? E qual direção você está seguindo para que você alcance esse sentido? No Salmo 40, o salmista Davi vai nos dizer: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e que nem se desvia para mentira. Nós sabemos que Davi, enquanto ele estava no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, todos os seus irmãos estavam em casa, se refestelando com o pai, e o seu pai lá, mostrando os filhos fortes, alteros que ele tinha. Mas tinha um pequeno que não causava tanto alvoroço com a sua aparência, pequeno, franzino, mas ele tinha um coração gigante. Isso mostra para nós que enquanto nós estamos ligados na aparência externa, Deus está ligado nas suas capacidades que vêm de dentro. Aquilo que o seu físico não pode mostrar, aquilo que o seu braço não pode mostrar. Deus, ele olha o seu coração, e isso é verdade. Mas o seu coração tem que estar seguido de atitude. Davi, ele não se preocupou em estar se mostrando junto com os irmãos, mas ele estava cuidando do que era do pai dele, porque aquilo que era do pai dele também era dele. E ele entendia que aquilo tinha sido Deus que tinha abençoado, então ele tinha que ter cuidado. E o dom que Deus deu para ele foi de cuidar, e ele entendeu isso no coração, e ele confiava em Deus, que mesmo sendo pequeno, ele sozinho podia cuidar das ovelhas do pai dele lá no pasto. Quantas vezes você acha que por você não ter uma capacidade X ou Y, você não tem valor? Ou às vezes você valoriza demais uma capacidade que você tem, né? Fazendo com que essa soberba cresça no seu coração, fazendo te achar melhor do que os outros, porque você sabe isso, porque você sabe aquilo. E isso ganha o teu coração de uma forma tão grande que você se acha melhor do que os outros. Quando, na verdade, essa sua capacidade que você tem, dada por Deus, é para que você possa usar em benefício do outro. É só isso que Deus espera de mim e de você quando Ele nos dá uma alta capacidade. Às vezes uma capacidade de dialogar, às vezes uma capacidade de entendimento, às vezes uma capacidade de se calar diante de situações, às vezes uma capacidade de cuidar do outro enquanto o outro está sofrendo. Você muitas vezes não sabe nem o que fazer se fosse você, mas quando é o outro você sabe exatamente o que fazer. E muitas vezes você não faz, e quando faz você quer mérito. Mas o mérito que nós temos que querer é o que Deus veja o que eu estou fazendo, não que o homem veja o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes nós precisamos aprender a esperar esse tempo. Davi esperou, Deus mandou buscá-lo no campo, ele nem sabia, e foi ungido na frente de todos os irmãos dele, foi ungido rei. Sabia que você não tem. Imagine todos os irmãos achando que eram candidatos a rei, quando na verdade eles não tinham as mesmas atitudes que Davi tinha. E quem foi ungido rei? Aquele que estava lá no campo esquecido. Então, se você está esquecido, de alguma forma você se sente assim, seja por algo que você estava esperando, que você se dedicou, que não veio, continue crendo, faça que nem Davi. Espere com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para ti e ouvirá o teu clamor, e você receberá de Deus a recompensa de ter esperado por aquilo que você sonhou. Deus abençoe o seu dia, tenha um dia abençoado
próspero, cheio de alegria e de paz, e que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre as suas amizades, por onde você andar. Mostre em quem você confia. Mostre que você sabe esperar. Porque quando nós esperamos no Senhor, a recompensa vem do alto. E a recompensa que vem do alto, ela excede todo o entendimento e nos tira de toda tristeza que possamos ter, toda decepção de não ter alcançado aquilo que a gente estava esperando do mundo. Mas quando nós esperamos de Deus, Deus usa o mundo para nos abençoar. Deus te abençoe.